Aleluia. Queridos, paz do Senhor. Tudo bem? Dormiram bem? Passaram bem? Estão bem? Graças a Deus. Qual foi a pergunta que nós fizemos ontem? Quem lembra? Quem lembra? As perguntas que nós fizemos ontem quando nós encerramos. Como está você? Foi isso? O que mais? Isso, o que te faz sofrer, que é o que corresponde, qual é o tamanho da tua dor, né? E a sequência, põe aí na... Pior que eu esqueci o slide, mas eu acho que é... Esqueci, mas está depois da introdução. Queridos, eu quero começar hoje fazendo uma leitura em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos conversar hoje. 1 Timóteo traz um texto que dá para a gente pensar um pouco nesse ponto que nós vamos entrar hoje, tá? Para poder compreendermos quais são os reais benefícios que a Bíblia reserva para nós. É muito bom quando nós estamos na presença do Senhor e desfrutamos do que Ele oferece para nós. Isso faz com que venhamos a crescer cada vez mais, desfrutando as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse texto que nós escolhemos aqui, ele tá mais sintetizado. Fechamos ontem aqui com esse pensamento. Alguém lembra disso? Vamos ler só para a gente continuar no ritmo? O Deus que nos criou sabe o tamanho da nossa dor. Amém. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pois existe um só Deus e um só mediador, ou pessoa, aqui traz uma versão diferente, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o trecho que a gente começa hoje, trazendo esse pensamento. E a Bíblia garante, com todas as letras, que sim, a Bíblia, ela garante que existe um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Quando nós falamos um só Deus, a primeira visão parece que é uma visão assim limitada, mas na verdade não é uma visão exclusiva, né? Ele diz que há um só Deus. Isso quer dizer que se outros existirem com proposta semelhante, não devemos segui-lo, porque esse que faz a mediação entre nós e Deus, só pode ser Jesus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que conhece a nossa dor, e interpreta com perfeição. Isso é importante, nós termos essa ideia, né? Essa visão. E hoje eu vou falar um pouco mais rápido nos pontos que nós temos para apresentar, e vou focar um pouco sobre a questão do perdão, um pouquinho lá na frente, para nós termos uma ideia a respeito disso tudo. Então, como eu falei, nos lembra a originalidade da exclusividade da comunicação entre Cristo, ou melhor, entre o Criador e a criatura, e essa comunicação vem através de Cristo Jesus. Então, não é pelo fato da pessoa apenas ser crente que tudo está bem, não. Vai ter alguns problemas, é normal. O que ele precisa é saber lidar com isso, é saber lidar com a sua intimidade com Deus, é saber lidar com as suas faltas, é entender as suas limitações, e a partir daí, tudo de fato será diferente. É bom a gente entender isso. Uma vez que é preciso também entendermos que a cruz, lá na cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, ou seja, ele assume a responsabilidade.
e assumindo essa autoridade sobre a humanidade, ele assume a responsabilidade sobre cada um de nós. Então ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, e muitas vezes, eu repito o que eu falei ontem, muitas vezes nós entramos na presença dele com reservas, e estas reservas nos limita a recebermos as bênçãos do Senhor. Tem um hino que eu acho muito bonito da harpa cristã, nessa nova versão, 577, em fervente oração, né? Alguém lembra desse? Em fervente oração. E o segredo é quando tudo, alguém lembra o resto? Perante o Senhor estiver, e todo o meu ser. Às vezes, as preocupações fazem com que cheguemos na presença de Deus com parte do ser, né? Às vezes nós trazemos coisas desnecessárias para apresentar ao Senhor que não tem a menor importância, ou deixamos de apresentar aquilo que é de útil, de suma importância. Então, às vezes nós trocamos isso. E é importante que tenhamos essa consciência. Quando estamos na presença do Senhor, de fato, precisamos entregar tudo. E quando você entrega absolutamente tudo, aí então ele te faz ele entra na lei da compensação, e ele te compensa pelas bênçãos, né, pela confiança, pela dedicação, e ele termina então abençoando a sua vida. Então, é esse o ponto, é essa forma, é essa maneira que nós precisamos entender. Jesus assumiu autoridade sobre a humanidade, sobre mim e sobre você, pagou um preço, o preço de cruz. Ele deu o seu sangue inocente para ter domínio sobre a nossa vida inteira, não apenas parte dela. Então, partindo desse princípio, eu quero apenas, aqui tem um texto interessante de Isaías 53, do 3 ao 5, que ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, outra versão diz dores, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. E ele acrescenta, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma declaração profética do profeta Isaías, como um lembrete para nós que nunca estamos sozinhos. A gente precisa apenas confiar no Senhor, abrir o coração e deixar que Ele faça essa diferença em nós. Então, quando isso acontece, tudo fica mais fácil, a nossa dor passa a ser aliviada, e a nossa história tem um outro sentido. Uma coisa interessante é que a Bíblia ela registra tudo com antecedência. Acho que é o livro de história da história que conta a história com antecedência. É a Bíblia Sagrada. Ela conta a história com muita antecipação e não deixa faltar nada, nada passa. Tudo está exatamente ali. Então, eu queria acrescentar apenas que quando ele assume a responsabilidade sobre nós, é preciso que nós tenhamos uma consciência de que vamos compartilhar com ele. Tudo que você compartilhar com ele, isso me lembra muito um trecho lá das cartas, as 7 cartas igrejas da Ásia, quando ele deixa bem claro essa expressão citada no capítulo 3 e 20 de Apocalipse. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Observa que esse texto, ele está sendo escrito, eu vou perguntar para vocês, está sendo escrito para pecadores ou para crentes? Crente. A gente aponta muito para o pecador, né? Ele está dizendo que está à porta e bato. Mas no texto que a gente está lendo, ele está falando para crentes. Eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer que muitas das oportunidades que deixamos passar são providências de Deus para a nossa vida, e nós perdemos. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir
identificar a voz do Senhor. Diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós precisamos ter essa afinidade, essa intimidade, para não perder de vista. Então ele diz, se você ouvir a voz, você abrir a porta, se ouvir a voz, você reconhece. Se você abre a porta, você permite. E aí então, só depois, ele pode entrar na sua vida. Às vezes tem muita gente querendo que Deus faça coisas grandes na sua vida, mas não reconhece a voz e nem permite a entrada. E, por mais incrível que pareça, nós temos um monte de situações que também sofremos aqui dentro da igreja. E é por isso que um seminário como esse vai nos ajudar a entrar em detalhes que normalmente não são ministrados no púlpito por uma questão de ordem. E nós observamos que ele, quando assume esse cuidado, quando ele assume essa responsabilidade pelo cuidado da humanidade, ele vem tratando dos mínimos detalhes, principalmente do sofrimento individual, do grito da alma. E normalmente o grito da alma poucas pessoas conseguem ouvir, poucas pessoas conseguem entender, poucas pessoas conseguem deduzir, e é importante que tenhamos esta sensibilidade. E dessa forma, para os que sofrem, para os que precisam de uma alma aliviada, apesar de ser tão sofrida, ele faz com que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, através da oração. A oração dominical é chamada oração do Pai Nosso. Tem uma parte dela que é muito interessante, quando ela condiciona tudo aquilo que você precisa. E quando ele diz que nós devemos perdoar, e condiciona o nosso perdão ao perdão recebido. Então, se você perdoa, você está proporcionando uma condição especial para também você ser perdoado. E às vezes nós esquecemos disso, né? E às vezes nós deixamos passar. Às vezes nós ferimos as pessoas com facilidade e muitas vezes não percebemos que fazemos isso, que fizemos isso, né? Às vezes até questionamos por que aquele ou aquela irmã está triste, porque não está falando direito conosco, e nem nos percebemos que em algum momento nós somos rude com aquela pessoa. E às vezes isso gera um descontentamento muito grande. Eu sei que tem crente que é muito mimado, no dia que você não olhar para ele, ele se sente triste. Mas tem outros que dependem da sua atenção e você precisa, um a outro ajudou, é o companheiro dizer, esforça-te. Você precisa estar junto com ele, compartilhando esses momentos especiais. E na oração do Pai Nosso, ele foca isso. Perdoa as nossas dívidas, veja que condicional, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A condição quem dá é você. Outro dia eu estava dando aula e dei para os alunos, a gente ia fazer uma avaliação, depois que terminaram, eu passei uma folha para eles e pedi para que eles se avaliassem. E aí ficaram assim olhando para mim com a cara de paisagem, né? Se você vai se avaliar, de 1 a 10, quanto é que você merece de ponto? E aí eles ficaram em dúvida, né? Os mais humildes disseram mínimo, os mais confiantes disseram 10, mas aquilo não é o que você quer. A questão é o que você vale. Quanto você acha que de fato vale? De 1 a 10. Né? Precisa a gente ter essa noção, ter esse entendimento para partir, para avançar a partir daí. Né? Mas para falar nisso, você já sabe quanto vocês valem de 1 a 10? Sabe? Eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui, né? Parece que a resposta foi muito boa, apesar de muita dificuldade, né? Até entenderem a questão. Então, a Bíblia registra isso com tranquilidade, e nós precisamos deixar bem claro toda essa orientação. Eu gosto de usar algumas ferramentas da psicanálise, até porque ela deixa bem claro, pelo fato de ser um estudo do psique, né, que tem a ver com esse estudo, essa avaliação da nossa alma, dos seus sentimentos, ela traz para nós algumas vantagens extraordinárias.
E por este motivo nós não vamos perder de vista, né, que o estudo da alma, a análise da alma, ela é cuidadosa e é amparada pelo que a Bíblia orienta, e a partir daí as coisas vão ficar muito mais fácil. A proposta da psicanálise nesse aspecto, né, ela tem uma proposta interessante, que a priori é a proposta da psicoterapia, junto da psicanalítica, nesse aspecto, nesse jogo, nesse conjunto, é ajudar o paciente a falar sobre si mesmo. Falando sobre isso, tem uma frase de Freud que eu acho interessante, que ele diz assim: João me fala de Paulo, e eu conheço mais João do que Paulo. Enquanto João está falando de Paulo, João está falando de si mesmo. Às vezes acontece assim, quando você se esforça para contar algo de alguém para outro, você está mais se expondo que revelando o segredo do outro. A maneira como você fala, o timbre de voz que você usa, a forma como você está acusando ou tentando defender, dá a ideia de que linha, que vínculo emocional, né, ou contraditório existe entre você e aquela pessoa. E se você perceber, também acontece isso perto de nós, né? Às vezes tem pessoas que trazem esses traços terríveis que precisam ser cuidados. E isso é porque pelos grandes machucados emocionais que vão gerando um mal-estar, e as pessoas terminam transmitindo para outro aquilo que alguém outra hora fez com ela. E isso não é muito bom. Então, a partir dessa conversa, quando você começa a falar de si mesmo, nós começamos a entender aonde, às vezes você não tem a resposta, mas você tem todos os sintomas, e os sintomas vai pontilhar onde é que estão as respostas daquilo que você precisa. E a partir desta fala, ele entra em contato com o conteúdo que foge à sua compreensão, porque ele recebe, ele sente os sintomas de algo que o machucou, mas ele não consegue definir, ele não sabe como foi, aonde foi, com quem foi, mas esse ressentimento, esse mal-estar, ele se mantém no seu convívio, gerando desconforto. E às vezes aconteceu isso numa faixa assim, muito infantil, ou talvez numa época assim, da adolescência, mas foi marcante. Augusto Cury diz uma expressão interessante, ele diz que quando acontece alguma coisa muito radical com você, muito dramática, sabe, muito ruim, ela gera uma memória mais atuante do que as coisas boas, porque as coisas boas já são normais. Eu me lembro, algum tempo atrás, quem tem mais de 15 anos aqui, talvez lembre disso, né? Quando existia aqueles long play, né? Aqueles LP, né? Você tinha que botar lá na agulha e ficar ouvindo, mas vez ou outro tinha um com falha. E aí você poderia até esquecer do CD, mas você ia lembrar que ele tem uma falha. E está cantando, na hora que chegar, tem uma falha. Quer dizer, você esquece do hino praticamente inteiro, mas você lembra da falha. Ela é mais saliente, ela é mais, mais relevante. E os traumas ou machucados emocionais geram essa anormalidade. Né? Às vezes você está bem com a pessoa o tempo todo, mas ela disse uma coisa que você não gostou, e a partir dali você fica rejeitando, não querendo mais aceitar a sua amizade, pensando mil outras coisas, fazendo novas medidas da pessoa, né? por uma questão isolada que aconteceu. E nós precisamos aprender a não medir as pessoas pelos atos isolados. Você já pensou se alguém medisse você pelos atos isolados? Pelo momento que você explode, né? Pela hora que você diz o que não devia? Já pensou se alguém mede você por aqueles pontos? Você nunca mais seria esquecido no mau sentido. Então, por isso que é importante que nós tenhamos essa calma de poder analisar o outro e entender perfeitamente quais são os pontos que podem influenciar no aspecto positivo ou negativo, gerando desconforto nesse comportamento das pessoas. Eu queria aqui focar essa síndrome das emoções e seus efeitos, né,
Nós temos um quadro terrível aí no nosso Brasil. Desde o início de 2020, o mundo vem enfrentando um abalo terrível de mudanças intensas, gerando ondas de emoções terríveis, né? Sentimentos muito grandes, né? Muito variante, consequências além do que se pode imaginar. E o quadro de ansiedade, que era de 8,7, passa para 14,9. Quer dizer, você tem um aumento aqui grandesco, porque por essa razão de você não poder lidar com as coisas, né? Você recebeu uma informação que você não pode digerir, você não tem ideia para onde ela vai, qual o tamanho do prejuízo que ela vai te causar, você fica em pânico. Isso vai gerando em você prejuízos terríveis, né? A pesquisa ultimamente tem citado que nessa quarentena as pessoas alguns casais têm se aproximado, mas em contrapartida uma grande maioria tem se afastado, tem pedido divórcio, porque passaram a conviver com o cônjuge, né, o marido, a mulher, mais tempo em casa, e perceberam que esse mais tempo próximo estavam sendo insuportáveis, de alguém que se completa. Imagine que situação, porque não sabem lidar com essas questões, ou não têm um devido equilíbrio emocional para lidar com essas diferenças. Então, nós vimos também que, assim como a quantidade de pessoas com depressão também tem aumentado, 4,2 para 8,0. Isso só entre março e abril do ano passado. De lá para cá, as coisas vão se somando. É por isso que você tem que estar cada vez mais alimentando a sua mente com a palavra de Deus, para que as más notícias não empurrem você para baixo. Você precisa estar ouvindo, mas filtrando o que você está ouvindo, não perdendo a sua confiança em Deus, que sabe perfeitamente como te orientar a lidar com essas coisas. Amém? Nós temos, na sequência, outra situação complicada. Por exemplo, na ideia dos casais, nós temos que metade dos casados estão se separando ou são separados pelo fato de não aprenderem a lidar com as coisas. Às vezes as pessoas se casam e acham que vão ficar bonitas o tempo todo, aí só vai se preocupar com a aparência. Não vai poder manter a aparência muito tempo, o relacionamento íntimo começa a ter problemas, né? Aí, às vezes, você não consegue, você congela o tempo, né, que você está namorando, noivo ou casou, e agora quer que você seja reproduzido isso durante a vida inteira. E as variantes, né? E as dificuldades, e os problemas, e as crises que você precisa aprender a lidar com isso, para você poder então perceber e criar raízes de forma sustentável, a ponto de você suplantar, superar as crises e se manter de pé. É isso que deve acontecer. Só que às vezes as pessoas cobram muito do outro e terminam não oferecendo nem metade do que está cobrando. O outro faz a mesma coisa e vem o déficit das emoções, o déficit do bem-estar. E ele começa agora a ter problema ou a acusar outras pessoas dos seus problemas. Uma vez que não assume o problema, então vai dizer que a culpa é do outro, a culpa é da mulher porque o marido não está bem, a culpa é do marido porque a mulher não está bem, a culpa é do filho. E aí, quanto mais você procura culpados, menos resultados, menos solução você tem. Então, o que é que você precisa fazer? Precisa entender que tudo é possível, problemas vão existir, você precisa lidar com os problemas, superar os problemas e manter o vínculo da emoção, do respeito, da continuidade, do compartilhar as emoções e o choro, mas de maneira que você não transfira para o outro aquilo que é da sua responsabilidade. E se não é e se você não identificou quem é o responsável, então não precisa se preocupar em transferir isso para alguém. Vamos analisar com calma, vamos entender melhor, para saber que às vezes as coisas também acontecem. A chuva, ela cai sobre o justo e cai sobre o ímpio. E às vezes traz prejuízo para um e traz bênção para o outro. Isso acontece.
Bom, sobre essa questão do síndrome do esgotamento emocional, nós temos uma explicação aqui interessante, porque ela se manifesta numa pessoa de uma forma diferente da outra, pela carga emocional que essas pessoas têm. Eu comparo isso aí com a nossa própria estrutura, quando a gente toma um choque, né, elétrico, né, a reação que você tem, né, de repente alguém toma um choque, foi uma coisinha de nada, mas ela conseguiu dar um grito que acordou a casa inteira, se for de noite, né? Já outro apenas diz, eu acho que eu tomei um choque. Já outro, de repente, pode desmaiar. É a mesma corrente, mas com reação diferente para cada estrutura emocional. Da mesma forma acontece quando alguém é batizado com o Espírito Santo, né? É batizado com o Espírito Santo e aí fica assim, de forma tão maravilhosa que, se pudesse, falaria a língua estranha o dia inteiro, a semana inteira, até o próximo culto. O outro apenas falou no momento. O outro já vai, encontra as pessoas na rua, vai saudar com a paz, está falando em língua, né? Pela estrutura, pela forma como esse poder estabelece ou mexe com a estrutura emocional de cada um. Então, a convivência também ela traz essas reações. Quantas vezes você está bem e de repente você já não está se sentindo tão bem, porque alguém te deu uma notícia que você não gostou, alguém falou algo que você não te agradou, e aí começa a mexer com a sua estrutura emocional. Já em outros momentos, alguém está lá e alguém dá uma notícia ruim e ele nem se move. Então, a reação, ela diferencia de pessoa para pessoa. É por isso que nós precisamos estar, assim como a Bíblia diz, né, estar abalizado na palavra de Deus, porque quando as coisas saírem do lugar, a palavra de Deus dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então, dessa maneira, você vai conseguindo gerenciar essas situações, e as cargas que vêm sobre você, ou as sobrecargas que vão lhe atingir, elas vão te abalar, mas não vão conseguir te tirar do sério tanto assim. Vai até entrar água no barco, mas o barco não vai a pique. Vai até ser agitado pelas águas, vai ser agitado pela tempestade, mas isso não vai gerar desespero, porque você sabe em quem tem crido, disse Paulo, e merece servir para nós também. Nada vai tirar a nossa esperança de saber que o Deus que nós servimos está no controle de tudo e vai nos orientando na proporção que nós vamos deixando, se permitindo Deus fazer sobre nós, Deus agir sobre nós. Então, essas cargas de estresse, elas são sobrecargas para uns e são não tanto para outro. E você não pode medir um pelo outro, porque você termina tendo problemas ou sendo injusto. Então, às vezes, esses limites, né, esses desequilíbrios emocionais, têm tudo a ver com uma história, com o histórico dessa pessoa, como ela vem enfrentando a vida, vem passando pelos relacionamentos, como ela vem ultrapassando as barreiras, e isso vai desgastando de certa forma. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais próximo de Deus, ouvindo a palavra, lendo, adorando, porque isso vai equilibrando o nosso estilo de vida. E nós vamos percebendo que não nascemos para sofrer, mas podemos passar pelo sofrimento de maneira equilibrada, porque o Deus que nós servimos se interessa pelo nosso bem-estar, cuida da nossa alma e tem um plano especial para a nossa alegria permanente. É isso que nos alegra. Eu quero avançar um pouquinho mais aqui, quero aproveitar esses minutinhos para a gente falar sobre... Eu quero falar sobre o perdão. Quero pular aqui o estresse. Aqui são situações que tem... Aqui, por exemplo, em pesquisa se descobre que cada vez que você passa por um estresse, você sofre descargas extraordinárias, né? Tremendas assim. E uma delas, a adrenalina, ela termina gerando em você alguns efeitos que talvez você não tenha conhecimento, né? Aquela hora que a notícia faz o coração bater, as coisas parecem que saírem do lugar. Isso é normal, isso acontece, e a gente precisa cuidar com carinho
né, não transferir culpa para outras pessoas, saber que as batidas do coração que sofrem alteração, a pressão arterial que sai do lugar, depois ela volta, se você tiver a ideia de que tudo isso são fases da vida, gerando ou abalando o seu emocional. Agora, deixa eu avançar aqui. A origem do sofrimento. Eu queria falar um pouquinho sobre esse ponto, até porque muitas vezes nós não conseguimos identificar, às vezes até nós identificamos quais são as pessoas que nos fazem bem, mas às vezes nós não nos identificamos com as coisas que nos geram mal-estar, e isso às vezes tem atrapalhado muito a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a origem do sofrimento humano, não no ponto de vista da literatura, né? Porque já se tem a ideia de que uma boa história grega, um romance grego, ele tem que ser trágico. Talvez é por essa razão que algumas pessoas não conseguem absorver o livro de Jó, né? Os críticos dizem, como é que pode uma história para ser boa, no estilo da literatura grega, tem que ser um romance que termine com tragédia, um Romeu e Julieta da vida e outros semelhantes a isso. E aí ele vai para a história de Jó, e é uma história sofredora, mas tem um final feliz. Isso, como é que um livro desse tem tendência, sem estrutura, né, de sucesso, tem tendência para ser admirado por tantas pessoas? Porque Jó tinha a confiança. Jó disse lá no, acho que 19, 20, 25, ele disse assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A convicção que ele tinha de que o que ele estava passando era passageiro, e de fato antes da sua morte tudo foi mudado na sua história. Não se limitou apenas na ideia da literatura grega, mas teve um final feliz, abençoado por Deus, porque em momento algum ele perdeu a sua confiança. E quando nós perdemos a confiança em Deus, tudo parece desandar. Quando nós perdemos a confiança em Deus, tudo parece ficar desconfortante. Às vezes, quando alguma pessoa está sofrendo um esgotamento espiritual, o que é que gera nessa pessoa? Um mal-estar tão tremendo, que ela vem para a igreja, ela ouve o culto, mas não gosta porque alguma coisa a afetou, uma palavra que o pastor falou foi direto para ela, um irmão que deu uma palavra foi na intenção de machucá-la, mas na verdade ela não está sendo atingida por essa forma, é porque ela está vivendo um esgotamento espiritual. Lembra aquele dedo machucado que tudo bate em cima? Na verdade não bate em cima, é normal, só que o dedo está mais sensível que os outros. Aí quando bate, você fala, só em cima desse dedo? Não é, foi também nos outros, mas os outros não estavam sensíveis, então você nem percebeu. Mas esse que está sensível, tudo que passa até a sombra incomoda. Então, às vezes, o esgotamento espiritual gera isso. Você fica insatisfeito, não sabe porquê, e vai culpar outras pessoas. Culpa a pregação do pastor, o irmão que não cantou bem, o culto que não terminou no horário, e sei lá o que mais, mas, na verdade, o desconfortante ali é você. Eu conheço uma história interessante, que eu estava lendo algum tempo atrás. Disse que um rapaz foi ao médico, e disse para o médico que ele estava com o corpo todo dolorido. E o médico disse, como é que pode? Mas aponte onde é que está doendo. Ele baixou a cabeça, minha cabeça está doendo, o peito dói, o braço dói, as minhas costelas estão doendo, as pernas dói. Disse, tá prestes a morrer esse homem. Senta aqui, faz um exame. 40 minutos depois de examinar ele por completo, aí o médico chegou à conclusão que o dedo dele estava quebrado. Então, para onde ele aponta, está doendo. Às vezes as pessoas com esgotamento espiritual, eles fazem assim. Eles apontam tudo e tudo está ruim, mas na verdade o problema está no dedo que ele está apontando, está quebrado. Não está confiável. E nós precisamos ter essa ideia, né, de que as coisas podem ser diferentes daquilo que nós imaginamos. Então, a vida, a literatura, ela traz essa ideia, né, essa ideia de que, por exemplo,
eu vou falar sobre a questão da vida e a arte, né? Na paixão, ou são parceiros do sofrimento. As pessoas que se apaixonam, elas também sofrem. O sofrimento parece ser parceiro da paixão. São sentimentos que mexem muito conosco. E às vezes as pessoas estão bem demais, você vê uma pessoa apaixonada, parece que não acerta nada, né? Erra a comida, erra as coisas, não estuda direito, atrapalha. É uma coisa boa que faz um mal terrível, né? As pessoas apaixonadas, elas se sentem muito bem, em compensação, elas não lidam muito bem com as coisas. Então, são coisas e coisas. E nesse aspecto nós observamos que o sofrimento ele pode brotar de 3 fontes: do corpo, do mundo externo e das relações com os outros. Aqueles conceitos que você tem com relação a outra pessoa, que você pensa a respeito da outra pessoa, às vezes mexe muito com você. Às vezes você olha para uma pessoa que ela te lembra de forma inconsciente alguém que não te fez muito bem, e você olha para ela e diz: essa pessoa, acho que ela não é uma boa pessoa, essa pessoa acha que ela vai me fazer algum mal, eu não gosto dessa pessoa, eu acho que essa pessoa não é uma pessoa muito boa. E às vezes você, quando se aproxima dela, percebe que essa impressão não era verdadeira. Por quê? Porque algumas características dela estavam lembrando outra pessoa. E aí você termina canalizando naquela pessoa. Aí não gosta dela porque ela tem a fala dela lembra alguém, o jeito dela lembra alguém, e alguém que te feriu, que você termina transferindo, e isso não é bom, gera prejuízos. Quando você tem um entendimento desses comportamentos, fica mais fácil você lidar, se aproxima da pessoa e percebe que, de fato, a impressão era falsa, não era verdadeira. E o entendimento, a partir daí, começa a mudar. Deixa eu avançar aqui um pouquinho mais. Isso aqui nós já falamos um pouco. Quero avançar para a gente só aproveitar esses minutos. Aqui ainda é um ponto de acréscimo ao que nós estávamos falando. O amor é tudo o que existe de mais doce ou mais amargo, né? Alguém já costuma dizer que amor e ódio é muito, muito próximo, né? As pessoas que amam muito podem também odiar da mesma forma, ou as pessoas que odeiam muito, de repente, podem se apaixonar pela mesma pessoa, né? Isso é muito relativo. Agora, lê para mim aqui sobre o sofrimento, só para a gente ter uma ideia, para fechar esse ponto. As manifestações da arte, como, por exemplo, a literatura, a música, o teatro, eles conseguem ser a mais completa expressão do significado exato do sofrer para os seres humanos, porque sofrimento, amor e paixão, eles se misturam muito. É por isso que as pessoas, elas mudam de humor com muita facilidade, é por isso que às vezes as pessoas conhecem, isso acontece muito, você conhece alguém, e aí a amizade parece que é amizade de 10 anos, mas você só tem semanas de amizade. Se relaciona muito rápido. Mas o que é que acontece? Da forma como rapidamente começa, rapidamente termina. Porque não tem estrutura, não tem raízes, não tem história, não tem sentimento, não tem vínculo. E quando menos espera, alguma coisa dá errado, e a alegria que subia agora despenca ladeira abaixo, trazendo desconforto, trazendo descontentamento e outras coisas mais. Existe outra questão que eu queria focar rapidinho aqui, enquanto já está aparecendo aí. O que são feridas emocionais? Às vezes as pessoas, elas têm nós chamamos de limite, né? Limite. Ela suporta muitas situações, suporta coisas terríveis, ela suporta até um certo abandono, ela suporta um tipo de alguma humilhação, mas em algum momento acontece algo quase insignificante que alguém chama de foi a gota d'água. Então o problema não foi a gota d'água, o problema é o que vinha se acumulando até esse momento. E isso é que faz a diferença, né? É isso que gera o problema. E às vezes essas
feridas emocionais, esses machucados emocionais, eles vão se somando por esses relacionamentos. Às vezes as pessoas têm um relacionamento doentio, eles não conseguem se livrar, eles não conseguem resolver, mas eles vão, parece que tentando, arriscando acertar, mas as coisas vão se piorando, vão atrapalhando, o relacionamento marido e mulher vai se somando, e chega uma hora que daqui um pouquinho não tem mais para onde ir, parece que agora a solução é separar. Por que isso? Porque foram se acumulando esses problemas, essas situações que poderiam ser resolvidas pouco a pouco. Então, quando se tem um problema, você senta e resolve, fica mais fácil para depois você partir para uma outra situação, para um outro relacionamento, para uma outra experiência. No reprocessamento emocional, que eu devo estar pulando aí, não vou falar, acontece quando você se aproxima de alguém, não deu certo, e aí você se aproxima de outra pessoa que de repente tem as mesmas características daquela anterior. Por que isso? É como se tivesse esse reprocesso emocional, a sua mente voltasse você para o ponto de partida, para que você tentasse melhorar, tentasse resolver, ou tentasse expulsar aquela pessoa da sua vida. Como você não consegue isso, e você leva desvantagem, aí o que é que sua mente faz? Leva você outra vez para o ponto de partida. Isso lembra aquelas pessoas que estudam, chegam no final do ano, foram reprovadas, o que é que acontece no ano seguinte? Volta para as mesmas disciplinas, para ver se consegue passar. Se não consegue, no ano seguinte, volta de novo para as mesmas disciplinas, para ver se consegue passar. Às vezes os relacionamentos funcionam assim, você volta para as mesmas pessoas, atrai as mesmas pessoas que não são boas nem agradáveis na sua vida, e para que somente tente levar você a fazer um reprocessamento emocional de tal forma que você consiga resolver, e aí saia dessa situação e consiga mudar a sua vida, consiga mudar a sua história. É por isso que nós precisamos e dependemos de Deus. Ele nos ajuda demais nesses pontos, né? Anima a nossa alma, Ele fortalece, Ele é um amigo presente, Ele faz com que todas as situações complicadas, difíceis, se aproxime e nos alcance de forma extraordinária. Então, a ferida emocional, tal como essa ferida física, ela gera os mesmos efeitos. Aí a gente vem lá na frente na ideia do problema das doenças psicossomáticas, elas são somadas no psique, né? E depois elas são refletidas no físico. E aí você começa agora a de repente ter problemas outros, vou estar citando aqui outras questões mais gastrite e tantos outros problemas que são de ordem, a princípio era de ordem emocional, depois passaram a ser de ordem física, porque não foram cuidadas, não foram tratadas. Pessoas muito sistemáticas, às vezes têm problemas lá na frente de saúde, por essa exigência ou autoexigência de si mesmo, né? As pessoas que não desabafam e guardam situações, problemas, rancores e tantas outras coisas mais tarde adoecem, porque elas não desabafaram, elas não trataram o seu emocional, isso atingiu, assim como a ferida emocional não tem, às vezes as pessoas têm um monte de sintomas, vai no médico, tira raio-x, tira tudo e não aparece nada. Por quê? Porque o problema não está no físico ainda, o problema está no emocional, a doença ainda está no psique. Se não for tratado, se não for orientado, se não for aconselhado, mais tarde ela vai refletir no físico, e aí quando ela vem detonando, e normalmente vem com doenças terríveis, doenças graves, muitas incuráveis e outras coisas mais, por essas razões. Por isso que nós precisamos cada vez mais estar perto de Jesus, contar com Ele, ter pessoas que possam te orientar, que possa, refazer essa trajetória de tal forma que você possa ter cada vez mais alegria de viver, prazer de estar com outras pessoas e gerar bem-estar com outros. Você termina sendo o agente curador do outro, enquanto o outro é agente curador seu. Eu estou sintetizando para a gente ver se chega no que eu quero. Machucados emocionais são os pontos que a gente citou, que vem acontecendo de forma lenta, né, de forma vagarosa, e vai se somando. Quando chega no máximo, você está aí irresistível e incontrolável, e aí termina surtando e a coisa piora. Então,
mesmo sendo crente, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo lendo a Bíblia, mesmo jejuando, você precisa cuidar de você, cuidar da sua alma, do seu psique, cuidar do seu físico, cuidar do seu relacionamento, porque tudo isso vai somando uma experiência extraordinária. Isso precisa ser, de fato, levado a sério. Deixa eu avançar aqui, por favor. Dá para ler aqui esse ponto daí? Se permita beber da água viva. Às vezes tem pessoas que estão com sede, mas não bebe água. Está com sede, mas não quer. Está com fome, mas não come, né? De propósito. Faz greve de fome. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Para a árvore, pelo menos há esperança. E se é cortada, tornará a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo. E o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda de planta ou planta nova. Isso só vai acontecer se você se permitir beber da água viva. Não é você vir para a igreja, às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer seletivar o que a gente vai receber. Eu quero ouvir isso dessa forma e dessa forma. E se Deus não quiser falar com você desse jeito, você volta para casa sem a resposta de Deus. Mas você tem que estar aberta para qualquer negociação de Deus para a sua vida. Do jeito que Ele quiser falar, Ele fala. Aí às vezes você fica, não, eu só quero se o irmão tal for usado pelo Espírito Santo para falar para mim. Aí Deus usa outro cantando, que traz a mensagem para o seu coração e você não se permitiu beber, e volta para casa do mesmo jeito. Então, quando vim para cá, vem atento. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, não importa como, mas eu quero estar atento, porque às vezes você pergunta ao Senhor, e o Senhor até responde, mas você não estava pronto para ouvir a resposta, e se você não calar, não vai ouvir Deus falar. Então precisa aprender a calar, para ouvir Deus falar, porque Ele tem muita coisa boa para a sua vida, e eu tenho certeza que a proposta dEle vai além do que se pode imaginar. O Deus, Ele se preocupa sim com nossos detalhes, Ele quer o melhor de nós, Ele quer nos dar gozo completo, nada falta àquele que depende de Deus. Nós precisamos saber disso, precisamos lembrar disso, precisamos nos relacionar com isso, precisamos contar com isso, porque caso contrário, os problemas vão se agigantar e vão te engolir. E você precisa sobreviver a todas estas questões, e só vai conseguir fazer isso se você estiver disposto a permitir que Deus mude a tua história. Dá para ler daí? Lê para mim. Aprenda. É uma proposta boa, né? Muito boa. Aprenda a viver feliz, cheio de esperança, sem ferimentos na alma. Eu estou falando isso, apesar que é meio contraditório, né? Parece um paradoxo até, é porque algumas pessoas, elas querem viver felizes a todo custo. E quem quer viver feliz a todo custo, talvez não tenha uma alma sadia. Entendeu? Quem quer ser rico a todo custo, talvez gere prejuízo em outros. Então, a questão aqui não é você ser feliz a todo custo, é você ser feliz, mas que a sua felicidade seja um resultado de uma alma esperançosa, que não compromete a alma naquilo que ele quer, naquilo que ela procura. Deixa eu avançar aqui rapidinho para esse ponto. Somente seu corpo e seu coração precisam ser curados. Faça tudo para manter o seu temperamento sob controle. Trate os problemas gerados pelo desequilíbrio emocional de forma saudável. E assim você terá emoções de igual modo também saudáveis. Na sequência, vê se a gente fecha aqui, porque eu ainda vou fazer uma rápida com vocês aqui. Dá para ler esse aí? Lê de novo aí. É isso mesmo, não está errado não. A carícia do perdão. Aí na sua apologia tem as carícias do perdão.
É carícias. Faltou? Carícias. Mas, faltou um C, eu percebi na minha aqui. Então, aí tem carícias do perdão. Perdoar é preciso muita graça. Porque quando você lembra de alguma coisa, que essa lembrança te gera mal-estar, você não perdoou. Lembra aquela frase, quem perdoa, esquece. Esquece? Quem perdoa, esquece? Quem perdoa, esquece? Mas essa frase tem sentido. Ela tem sentido. Quem perdoa, esquece. Não é o esquecimento da ideia da lembrança, mas é a ideia do efeito. Se você perceber, cada pessoa que foi ferida, cada vez que ela fala do que aconteceu, no mínimo, os olhos enchem de lágrima. Ela lembra e o efeito lhe atinge. Quando ela vai superando, aí os olhos vão brilhando cada vez menos. E quando ela falar do que aconteceu, por mais terrível que seja, isso já não mais lhe incomodar, ela foi curada. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não esqueço do problema que aconteceu? Então você começa a orar por quem te feriu. É simples assim. Senhor, eu te peço que me abençoe, tire esse ressentimento de mim e abençoe a pessoa que me feriu. Não é abençoar tipo assim, entregue você na mão de Deus. Isso aí não é bênção não, isso aí é castigo. Isso aí é mesmo dizer assim, que você seja, que Deus te pegue de jeito, que Deus te quebre no caminho, né? Esse deixar no... É como se estivesse desejando a outra sofrer. Então não é essa linha, mas é quando você diz assim, eu preciso amar aquela pessoa que me feriu. A primeira oração talvez tenha dificuldade de sair. Talvez tenha dificuldade de sair de você. Mas na proporção que você for se esforçando, isso vai suavizando. E você vai ficando cada vez mais suave. E digo aqui para nós, quem perdoa é mais abençoado que quem foi perdoado. Porque quem perdoa é superior. É você que está liberando perdão, o outro depende de você. Olha para aí que chique, né? Você está mais que o outro, você está superior ao outro. Agora não esnobe dessa forma, senão você paga o prejuízo, tá bom? Faça sem esnobar. Vamos ler para a gente não comentar, porque vocês lendo todo, ninguém comenta, né? Vivemos num mundo enjoado, cheio de mágoas, entre pessoas, entre famílias. Hoje o divórcio já atinge 50% dos casados, e é fruto da dureza de coração, que são incapazes de perdoar. Corrija aí que faltou um quê aí. Que são incapazes de perdoar. Não tem a coragem, a capacidade, não tem a habilidade, não tem a sensibilidade para perdoar. Isso gera problema sério. B, lê para mim, a mágoa. O perdão mais presente da igreja ainda parece ser a mágoa. Porque você tem o ressentimento, disfarça, você maqueia a cicatriz, mas ela está lá. Vira e mexe, você vai lembrar. Então é melhor tratar logo, é melhor fazer uma plástica, né, do amor, remover o excesso e você aprender a lidar com as diferenças. Dá para ler todo mundo? Corrija aí também. Quem não perdoa contrai doenças graves para si. Misericórdia, mas é verdade. Porque não perdoar gera sérios prejuízos. Por quê? Não pode orar. A oração do Pai Nosso traz também esse detalhe. E em outros textos apresentados aqui por Marcos e Pedro, demonstra isso. Sequência. Não pode perdoar, não pode adorar. Se você não
se você não consegue orar, como você vai conseguir adorar se a adoração parece ser fruto da oração? Quem não perdoa, adoece. Tiago faz essa referência. E por último, quem não perdoa, não pode ser perdoado. Aí essa eu acho que é mais grave das demais. Quando nós exercemos o perdão, o que é que pode acontecer conosco? Lê para nós, uma vez que mas normalmente só olhamos para o outro que errou, para o outro que não é perfeito, para o outro que... E aí termina transferindo a responsabilidade quando deveríamos conciliar. Assim, os conflitos pessoais, assim nascem os conflitos pessoais. Lê para nós, as pessoas nos decepcionam. Aí, mas não é fácil, é preciso terapia, é preciso sacrifício para chegar lá. Deixa eu avançar um pouquinho mais para a gente ir para o outro ponto. Aprenda a pedir perdão. Eu estava lá no perdoando, agora é quem está dependendo desse pedir perdão. Existem formas erradas de pedir perdão. Qual é? Às vezes levanta na Santa Ceia e diz assim, quero pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha... Não tem sentido. Não tem sentido. Quero que os irmãos me perdoem, eu posso ter ferido alguém. Não, se você estiver se despedindo da igreja e você não vai mais voltar, então você pode usar essa expressão. Os irmãos me perdoem se por uma razão ou outra no meu convívio, mas para tomar ceia, pedir perdão por algo que você nem sabe que perdoou, a oração primeira seria assim, Senhor, que o teu Santo Espírito me revele o meu pecado, para que uma vez lembrado, eu possa pedir perdão. Aí você vai exatamente limpar onde está sujo. Amém? Outra aí, desculpe-me, foi sem querer. Amar o perdão. Então, se pede desculpa e foi sem querer, mas não assume isso com uma ideia de que de fato é responsável, ela não tem amor em perdoar. Lê para nós. Não é uma esmola que você está dando. Você precisa compartilhar essa emoção e liberar do outro esse peso. Então, a ideia básica de pedir perdão é um ato de contrição e arrependimento. Você precisa se arrepender, reconhecer que fez, né? E esse reconhecimento suaviza o real perdão. É importante que isso esteja em nossa mente, é importante que isso esteja conosco. Nesse ponto aqui, é o último, eu vou terminar aqui para a gente conversar melhor. Que haja compaixão ao perdoar. Aproveita e corrige aí na apostila. Que haja compaixão ao perdoar. Lê para nós. Por que perdoar? Seus pecados... Porém, é bom a gente arrumar a ideia, né, arrumar a cabeça para entender isso aí. Deus é justo e perdoou você. Amém? Faz valer a pena? Queridos, deixa eu aproveitar, eu vou detonar os 5 minutos.
Eu não sei qual a situação que você está, ou que você veio. Alguns que estão aqui hoje não estavam ontem, pouquíssimos, mais uma meia dúzia talvez. Mas uma questão, uma situação que a gente precisa levar a sério é a seguinte: para que a minha vida seja mudada, eu preciso reconhecer que preciso de mudança, eu preciso desejar a mudança, eu preciso permitir a mudança. Se eu não fizer essa sequência, nada vai mudar na minha vida. E eu não sei qual a situação de você, eu não sei qual o relacionamento de você, não sei qual a crise que você está passando. Talvez até você não passe crise nenhuma, mas você pode conhecer alguém que esteja passando crise, que esteja enfrentando dificuldade de relacionamento, esteja enfrentando estresse familiar, estresse conjugal. Às vezes, talvez até tenha a sensação de que o amor não existe mais, mas na verdade eles não estão sendo nutridos os seus sentimentos. Talvez o relacionamento da cobrança gere nas pessoas a falta da coerência. Talvez o sentimento que você expresse para o outro não é o que você gostaria que o outro expressasse para você. Isso gera um mal-estar terrível. E aí nasce o sofrimento, humano, o conflito entre pessoas. Nós precisamos, acima de tudo, aprender que por trás, Augusto Cury diz uma expressão muito interessante, que por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Quando você olhar para alguém que está te ferindo, não se detém apenas a pessoa. Faça o mesmo que Jesus fez quando estava conversando com Pedro. Jesus disse que ele ia sofrer, ia morrer, ia ser humilhado, e aí Pedro é tomado por por aquele momento especial, e diz: Senhor, não permitas que isso te aconteça. Jesus não repreende Pedro. Jesus olha para Pedro e vê além de Pedro e repreende quem? Satanás. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está repreendendo quem está influenciando Pedro para desmotivar Jesus para cumprir a sua missão. Então, quando alguém estiver muito chateado, muito, querendo te apertar de forma indevida, com muitos conflitos sem sentido, lembre-se, tem algo a mais que isso. Por trás dele tem alguém querendo te atingir. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para aquela pessoa e tentar ignorar os seus atos e concentrar quem está atrás dela. Se você orar repreendendo quem está te fazendo mal, essa pessoa, ela termina sendo abençoada e você, por tabela, também é abençoado. Você precisa só ter essa coragem. Às vezes você está num trabalho, numa empresa, que o teu chefe chama muita atenção. É simples. Se você viu que ele está te chamando e vai te detonar, vai orando, vai repreendendo. Sabe o que vai acontecer? Na hora, Deus tira você, tira o seu sentido dali, e você não vai nem ouvir o que ele está falando. Ele vai te xingar, vai reclamar, vai espernear, e você vai estar orando por ele. Senhor, abençoa ele, Senhor, muda o coração dele. Senhor, tu sabes que eu preciso desse trabalho, preciso desse emprego, mas eu preciso de estar bem, protege a minha alma, brinda os meus sentimentos, não permite que eu seja atingido, e quando ele acabar lá de xingar, você acaba de orar aqui, e tudo fica bem. Você não ouviu nada, ele disse o que achou que deveria, mas a partir daí, ele vai ter mudança no seu relacionamento dele. Isso é fato, isso é real. Então, aprenda a fazer isso, aprenda a liderar as suas emoções de baixo para cima. Não dependa de quem é superior a você para que você seja abençoado. Não, onde você estiver, na base que você está, abençoe de baixo para cima. Porque liderança nos traz a ideia que é de cima para baixo. Liderança já é de cima para baixo. Quem pode mais, manda mais. Quem pode menos, obedece. Mas para o crente, pelo que a Bíblia orienta, você faz o inverso, você lidera de baixo para cima. Você está na empresa, é o mais humilde da empresa. Se você é crente, você é o cabeça espiritual. Lidere de baixo para cima. Abençoe a igreja, abençoe a empresa,
abençoe a família, abençoe a igreja, abençoe onde você está. Você está embaixo, mas na ordem espiritual, você está liderando para cima. Então você lidera tudo que está acima de você. Foi assim José do Egito. Ele estava na prisão, mas liberou o seu cabeça. É isso que nós precisamos ser, é isso que nós precisamos fazer. A nossa história vai ser mudada. Não espere que outras pessoas mudem você. Você tem poder de mudar você mesmo. Amém? Que a mudança comece em mim, fica mais pessoal, né? Que a mudança comece em mim. Porque nós parece que eu não faço parte dele, né? Às vezes diz, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. E você? Precisa também. Então, acima de tudo, não esqueça, Deus quer o seu melhor. Ele quer que você continue cuidando da sua alma da melhor maneira possível. E tenha certeza que a sua vida vai ser mudada. Amém? Não alcancei tudo que eu gostaria, mas falei tudo que foi possível. Se precisar de alguma coisa a mais, conversa com o pastor, me chama, a gente conversa, a gente fala, a gente orienta, mas acima de tudo eu quero que você seja um verdadeiro instrumento de Deus para a sua própria vida e para a vida daqueles que estão próximos de você. Deus abençoe a sua alma.